Só recapitulando o segundo modelo que a gente fez, então a gente colocou diferentes tipos, né, de entidades, e esses tipos eles tinham cores diferentes. A gente setou uma label chamada peso aqui depois que cada entidade é pesada, e essa label de peso, o peso de cada entidade serviu como base para o tempo de inspeção. Esse próximo modelo, que é uma continuação do modelo anterior, ele pede algumas modificações e pede que, ao invés de ter um estoque final, a gente vai ter um estoque de produtos pesados e logo depois dele a gente tem uma checagem. E essa checagem ela tem 3 segundos e ela fala que se for do tipo 1, ou seja, se for o azulzinho e tiver um peso maior que 35, ele vai ter que ser rejeitado. Além disso, se for do tipo 2, ou seja, vermelho, e com o peso maior que 30, também vai ser rejeitado. Caso contrário, eles são considerados produtos finalizados. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, a gente vai mudar esse estoque final aqui, o nome dele, para estoque de produtos pesados, certo? Estoque produtos pesados. Então, mudei aqui o meu nome. Vou colocar aqui, como eu preciso de um delay, é um processor, que ele chama checagem. Essa checagem, deixa eu só setar aqui a posição, 37, 0 e 0. Então, vou ligar aqui com o A, eu ligo do estoque de produtos para checagem. E ele pode ir para 2 possíveis saídas, né? Que vamos ligar aqui a primeira, a gente vai chamar de rejeitados. Rejeitados. Vou setar N em 42, o X na coordenada Y, 3. E a outra opção é os produtos finalizados. Produtos underline finalizados. Vou colocar aquele na coordenada 42 também, só que no menos 3. Bom, lembrem que a porta é importante, né? Então, a checagem eu vou ligar aqui. Cliquei no A, arrastei aqui como porta 1 os rejeitados, como porta 2 os produtos finalizados. A checagem ela tem um tempo de processamento de 3 segundos. Então vamos setar aqui que process time, ao invés de 10, ele é 3. Correto? Aí 3. E hoje a gente vai para fazer fluxos. A gente tem que ir na parte de output. O que a gente tem como opção aqui? A primeira disponível. Não é isso que a gente quer, porque a gente precisa ter uma condição ali dentro do modelo. Por uma expressão, vamos ver o que tem aqui na expressão. Tem uma expressão baseada no tipo. É pelo tipo? Não, não é pelo tipo que a gente quer fazer. É por tamanho de fila? Não é por tamanho de fila. Não é aleatório, não vou mandar nem por porcentagem, nem por portas aleatórias. Não é uma rounding robin, a gente não vai mandar de formas aleatórias, aquele aleatório mais controlado, não vamos mandar. Não vamos utilizar uma lista. Port by case também não é. O que a gente tem? Vamos tentar ver se a conditional port dá certo. Então, o que ele fala aqui para mim? Se for do tipo 1, ele vai mandar para a porta 1. Se não, ele vai mandar para 2. Pode ser que a gente use essa. Por hora do dia, não é. Então vamos aqui na conditional case. Desculpa. A conditional port, a gente não vai conseguir fazer a checagem de 2 coisas ao mesmo tempo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no papiro. Um papirozinho aqui, vamos deixar aqui como primeiro disponível. E quando a gente clica aqui no papiro, a gente consegue abrir o código de programação, certo?
A gente vai fazer uma programação bem básica aqui no modelo. Deixa eu ver se eu consigo... Bom, aqui tá vendo que está escrito First Available. A gente vai mudar esse nome para Custom, que quer dizer que o nosso modelo ele está customizado. Custom. E a gente vai começar a escrever a nossa primeira linha de código. Posso tirar aqui o return 0. E aqui, se vocês olharem na library aqui, a gente tem umas pickdits que a gente utiliza e facilita para a gente na parte de programação. A gente está fazendo uma condição. Se for do tipo 1 e tiver um peso maior que tanto, ou se for do tipo 2 e um peso maior que tanto, ele vai para a porta de rejeitados. Caso contrário, ele vai para produtos finalizados. Quando a gente usa isso, a gente tem um if-else, que é uma condição se não, a gente faz uma outra coisa. Então, deixa eu apagar aqui de novo, só para vocês entenderem. Se eu clicar, passar o meu mouse em cima aqui dessas opções, ele vai mudar, tem uma mãozinha ali que se eu clicar em cima do if else e arrastar para dentro do papiro onde ele abriu, ele já vai me dar a estrutura do modelo, de como que eu tenho que escrever. Então aqui, if, o que ele me dá? Ele me dá a condição que eu tenho que fazer. Qual que é essa condição? A primeira condição que eu tenho é se o meu item, certo? Se é a caixinha entidade que está passando naquele lugar for do tipo 1. Então, onde que eu busco isso? Eu busco isso através da minha label. E a minha label, ela chama type. Então, eu vou colocar item, ponto. A hora que eu coloquei o ponto, eu posso acessar a minha label dentro daquele item, que ela chama type. Lembra que eu escrevi com letra maiúscula, então aqui tem que ser com letra maiúscula. Aqui, se vocês verem, tem uma abinha de comparação. Então, o que eu vou falar? Se o item.type, que é o tipo do item, for igual, vou arrastar aqui de novo, apareceu ali. Então, ó, o Flexim entende que igual é uma comparação. Então, eu estou falando, se ele é do tipo 1, ele vai seguir determinada regra. Só que ele não basta ser do tipo 1, ele também tem que ser... O peso dele tem que ser maior ou igual a 35. Então, quando a gente faz uma condição e, o que é? A gente tem aqui, ó, and. Então, ele tem item.type maior é igual a 1 e... Vamos arrastar o e aqui para dentro. Então, são dois e's comerciais. Qual é a outra condição? É que o item, a gente vai acessar aquela label de peso, item.peso, ela tem que ser maior ou igual a 35. Então, eu vou colocar aqui greater than or equal to, maior que ou igual a. Arrastei ali, igual a 35. A gente fez a nossa primeira condição, que é para o tipo 1 e o peso ser maior que 35. Eu tenho a outra condição, que é do tipo 2. Então, ele vai checar, tá vendo que está dentro do parênteses, se é tudo isso. Ou, então eu tenho uma opçãozinha aqui, or, vou jogar ela aqui para fora do parênteses, né? Agora que é a minha segunda opção, que são, no Flexim, o or é representado por duas barras, eu vou copiar esse valor, esse daqui que está dentro do parênteses, e a gente só vai mudar os valores, Ctrl C, após a barra, item.type, eu quero checar se a do tipo 2, ela é maior ou igual a 30, que foi o que o exercício pediu. Se for uma dessas condições, o que eu vou fazer? Qual porta que eu quero retornar? Então, aqui, ó, Statement on Condition Met. Se a condição ela atinge o que você falou lá em cima, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente retornar. Então, a gente tem aqui o return. Qual porta que eu quero que ele retorne? A 1, que a gente ligou lá na primeira como sendo os itens rejeitados. Reparem que tem que ter o ponto e vírgula aqui, mas na hora que eu já coloquei o return, ele já deu para você.
O else, ou seja, caso contrário, se ele não for nenhum dessas condições que eu passei para ele, ele vai me retornar a outra porta. Então, vou apagar aqui o return, desculpa, apagar essa condição e vou escrever aqui return. Ele vai me retornar a porta 2. Então, vamos pôr apply, não deu nenhum problema, então deu ok, apply all, ok. Se tivesse dado um problema, se tivesse algum problema, iria aparecer aqui embaixo, falando o problema e, por exemplo, se tivesse na linha 5, a linha 5 estaria colorida de amarelo. Então, vocês podem checar onde está o problema. Quando a gente colocar aqui na checagem e vier aqui nos outputs, tá vendo que vai ter um custom, que quer dizer que... Por que a gente colocou o custom? Para falar que essa regra foi customizada, não foi nenhuma das regras que a gente utilizou ali, que já estavam disponíveis nas pick lists. Então, o que tem que ter aqui? Aqui nesse quadradinho de rejeitados, só pode ter produtos de forma visual, que a gente está falando, né? Azul e vermelho, e que sejam os azuis tem que ter peso maior que 35 e os vermelhos pesos maior que 30, eles são rejeitados. E aqui não. Vamos rodar, vamos dar um reset, rodar nosso modelo e vamos começar a checar para ver se está certo. Deixa eu stop. Então, o que a gente tem aqui? Produtos azuis que teriam que ser do tipo 1, maior que 35. Vamos checar. 35.15, 37.45, 36.45, 39.52. E aqui ele é maior que 30, 31.59. Vamos só checar alguns aqui para ver se essa condição de fato foi aceita. Esse peso é menor que 30, 28. Esse é 16. Esse daqui de baixo, 17. Esse, 23. E os azuis ele tem que ser menor do que 35. Então vamos checar esse. 24.62, 16.58, 27.61 e 28. Então, a condição foi atingida. Tá certo? No mais é isso, pessoal, e a gente fica por aqui.